Esse plugin atende algumas versões do Word e do LibreOffice. Então, se você não tiver as versões que eu já falei lá no Mendeley, que são compatíveis com o Mendeley Site, por exemplo, para o Word, ou se você tiver o LibreOffice, você vai ter que usar o Mendeley Desktop Citation Plugin. Como ele depende do Mendeley Desktop, você vai ter que utilizar o Mendeley Desktop, tá? Eu vou te mostrar um caminhozinho para que vocês vejam exatamente essas informações de compatibilidade, tanto das versões quanto do plugin, tá bom? Beleza, então, pessoal. Esses são pontos importantes para a gente deixar claro lá desde o início, para não haver uma confusão, tá? Eu vou mostrar para vocês essas duas versões, tá bom? Lembrando que o nosso enfoque é em cima do Mendeley Desktop. Por quê? Porque ele é a nossa versão mais completa, ou seja, é a versão que trabalha com todas as possibilidades no que diz respeito a gestor de referências, tá? O Mendeley Reference Manager, ele é muito bonito, eu acho ele muito simples, mas eu não quero que vocês também tenham uma expectativa de que ele vá fazer tudo que o Mendeley Desktop faz atualmente, tá? Aline, eu posso ter os dois? Pode, eu tenho os dois, eles convivem perfeitamente bem, não tem nenhum tipo de problema, tá? Mas não é tudo que o Mendeley Desktop faz que o Mendeley Reference Manager faz atualmente, tá? O Mendeley Reference Manager vem passando aí quase sempre, assim, quase toda semana, quando eu abro o Mendeley Reference Manager, eu vejo lá o time botando uma mensagenzinha para nova atualização disponível, porque eles vêm trabalhando para implementar várias novas funções no Mendeley Reference Manager, tá bom? Vamos lá, então, para a mão na massa. Vamos no meu navegador e lá eu deixei separada aqui uma guia para o Mendeley. Então, aqui é a porta de entrada do mundo Mendeley, no www.mendeley.com. Aqui você vai ter no canto superior direito a opção de Sign In, de login. Login nessa sua conta Mendeley, que lembra, é a mesma conta de Scopus, que é a mesma conta de Science Direct e assim por diante. Como eu estava logada em Science Direct, ele já fez um intercâmbio dos dados e já fez o meu login automático aqui, tá? Aqui, lá no canto superior direito, você vai encontrar a opção Library, que é a sua biblioteca. Aqui você encontra online os teus documentos e as referências, tá? Aqui você tá vendo a versão Mendeley Reference Manager Web, tá? Essa mesma versão, como eu disse, existe como programa de computador, que eu vou te mostrar aqui agora, tá? É igual. Veja que aqui é um programa, eu vou arrastar aqui um pouquinho para você ver. Deixa eu aumentar um pouco. Você vai ver que é igualzinho, tá? É a mesma coisa. Lembrando que para Mendeley Reference Manager, a gente tem a necessidade de conexão de internet. Sem conexão de internet, não abre a biblioteca Mendeley Reference Manager, ainda que seja na versão software, tá? E aí, então, eu não teria condição de visualizar os meus documentos. Quem trabalha sem conexão de internet é o Mendeley Desktop, tá? Então, se você não tiver conexão de internet, lá no Mendeley Desktop, assim mesmo você vai ter acesso aos teus documentos, tá bom? Beleza. Vou sair aqui da minha versão web e então vou te mostrar o seguinte. Como que eu faço o download tanto do Mendeley Reference Manager na versão software, né, e do Mendeley Desktop? Aqui, de volta nessa porta de entrada do mundo Mendeley, a gente vai ter também no canto superior direito a opção Download, tá? Você clica aqui em Download e então você vai encontrar o caminho tanto para a obtenção do Mendeley Desktop quanto para a obtenção do Mendeley Reference Manager, tá? Para saber informações, mais detalhes a respeito de compatibilidade, eu sempre indico que vocês venham ao centro de suporte de Mendeley, tá? Eu vou compartilhar esse link com vocês lá no bate-papo. Aqui você vai ter uma série de perguntas que foram respondidas pelo time técnico,
tá? E por aqui você vai ter a possibilidade de contato com o time técnico. Eu sempre recomendo o contato por chat, porque é muito rápido. Então, todas as vezes que você tiver um problema de ordem técnica, de funcionamento de Mendeley por causa de compatibilidade, ou deu um erro técnico, fale com esse time técnico. Muitas das vezes os usuários mandam um e-mail para mim, e assim, eu não tenho competência e conhecimento de TI para apoiar numa questão desse tipo, tá? Então, eu poderia intermediar? Poderia, mas sempre acontece o seguinte, quando eu tenho a boa vontade de intermediar, o pessoal do time técnico briga comigo, porque eles querem falar diretamente com vocês, tá? Às vezes eles pedem print, às vezes eles pedem para ver o arquivo, enfim. Então, nada melhor do que o usuário falando diretamente com eles. Então, se você tiver qualquer problema de ordem técnica, vem no centro de suporte e pede para falar com eles por chat. Você pode usar os outros formatos, tá? Só falei do chat porque é bem rápido. Aqui no centro de suporte, eu faço uma busca sempre e jogo aqui a palavra versões, em inglês, tá? Versions. E aqui você vai ter alguns resultados, né, de perguntas respondidas que levam em conta aí versões. Tá falando de versão, e aí eu vou clicar nessa primeira, que quais são os navegadores, os sistemas operacionais que são suportados aí pelos produtos Mendeley. Então, aqui clicando, você vai conseguir verificar a compatibilidade dos sistemas operacionais, tanto com o Mendeley Desktop, quanto com o Mendeley Reference Manager. Você vê aqui a compatibilidade com navegadores, e a compatibilidade com editores de texto no que diz respeito aos plugins. Então, aqui está a listagem dos editores de texto e versões que são suportados pelo Mendeley Desktop Citation Plugin e pelo Mendeley Site, tá? Então, vou compartilhar isso com vocês, porque essa informação é extremamente importante no momento de definir qual vai ser o plugin que vocês vão instalar lá na frente, tá bom? Vou responder aqui a 3 interações do QIA. Viviane me pergunta, e para a LaTeX? Tem uma integração com a LaTeX, tá? Onde você tem a possibilidade de fazer a geração de um arquivo único BibTeX com os documentos e com as referências, enfim, com a informação referencial, tanto do que, enfim, só tem referência, tanto com o que tem documento, né, que você tem o texto completo, e você consegue abri-la lá no LaTeX, tá? Algum plugin para Overleaf? Não. Plugin aqui só a nível de editor de texto, tá bom? Word e, nesse caso aqui, o Word e LibreOffice. Sandra me perguntou, então eu logo com o meu login do CAF e o TFPR no Mendeley? Não, não tem nada a ver com CAF, tá, Sandra? Nesse caso aqui, é a conta Elsevier, aquela mesma conta de login das plataformas Elsevier, que não tem absolutamente nada a ver com o teu login do CAF, não, tá bom? Beleza. E aí, então, já sabendo em relação à compatibilidade, já sabendo o caminho para instalação tanto do Mendeley Desktop quanto do Mendeley Reference Manager, a gente tem condição de trabalhar. Como eu te falei, o que a gente tem de mais completo em termos de gestor de referências é ainda a versão Mendeley Desktop, por isso que eu vou mostrá-la de forma bastante aprofundada hoje, tá? Aqui, então, a gente vai abrir o Mendeley Desktop. Eu já estou considerando que vocês fizeram download, não vão fazer. Feito o download, a instalação do programa. E depois, quando vocês encontrarem lá na área de trabalho de vocês o ícone do Mendeley, cliquem no ícone do Mendeley. Ele vai pedir os dados da tua conta Mendeley, que mais uma vez falando, é a mesma de Science Direct, é a mesma de Scopus, não tem nada a ver com as credenciais acadêmicas de vocês, nem com as credenciais do CAF, tá bom? E aí, feito isso, a gente vai ter aqui o contato com a nossa biblioteca, com documentos e com referências que eu fui trazendo aqui para a Biblioteca Mendeley. O que eu faço para trazer documentos para cá? É simples, vou te mostrar 2 formas, tá? Lá no canto superior esquerdo, eu tenho uma barra de menus, onde eu tenho o menu File, o menu Arquivo. Eu vou clicar em File
e vou encontrar uma série de opções, dentre elas a opção Add Files, ou seja, adicionar arquivos. Eu vou clicar em Add Files, vai ser aberta essa caixinha com as pastas do meu computador. Eu vou selecionar a pasta onde está o documento que eu quero trazer para essa biblioteca. Depois eu seleciono o documento ou seleciono vários documentos. Basta que eu aperte Ctrl e vá clicando nos documentos que eu queira, tá? E depois eu devo clicar em abrir. E os documentos vão ser trazidos aqui para a biblioteca. Como eu tinha os textos completos, né, no meu arquivo, no meu computador, vem para mim aqui também o texto completo para que eu possa ler nessa interface, caso eu deseje, tá? Todo documento que esteja na sua biblioteca, que você veja o símbolo de PDF, isso significa que você tem o texto completo à sua disposição. Caso você veja somente, na verdade, caso você não veja, né, esse símbolo de PDF, significa que você tem somente a referência, tá bom? Pensando lá na parte escrita científica, o que você precisa ter para fazer a inserção das citações, a criação das referências? Você tem que ter pelo menos a referência do trabalho. Não é obrigatório que você tenha aí o texto completo, tá? Temos uma outra forma de fazer o envio do documento. Nesse formato, você consegue mandar de uma plataforma diretamente para o Mendeley, usando uma extensão para navegador chamada Web Importer. Como que a gente faz a obtenção do Web Importer? É simples. Vem no canto superior esquerdo, barra de menus, eu tenho o menu Tools, que é o menu Ferramentas, clica em Tools e depois você vai encontrar a opção Install Web Importer. Vou clicar então nessa opção e aí eu vou ser levada no meu navegador padrão para uma página onde eu consiga caminho para obtenção do Web Importer. Ele está abrindo aqui no Edge. E então eu vou encontrar a opção Get Web Importer for Edge, porque eu estou no Edge, tá? Eu vou clicar aqui então nesse botão vermelho para obter o Web Importer. Então você vai encontrar as opções aí do seu navegador para que você possa fazer a adição do Web Importer, tá? Aqui está removendo, porque eu já tenho ele adicionado ao Edge. Se vocês separarem, do lado da barra de endereço, tem um símbolo do Mendeley, esse é o Web Importer, tá? E se eu for lá no meu Google Chrome, também do lado da barra de endereços, eu tenho o símbolo do Mendeley, que é, no caso, o Web Importer. Como que eu uso esse Web Importer, então? Por exemplo, eu tenho essa notícia aqui nessa página na internet, tá? A notícia está aberta, eu clico no Web Importer, ele vai coletar os dados para ter a referência dessa notícia lá na biblioteca. Aqui ele já recuperou a informação, basta que eu marque a caixinha que está ao lado da informação da referência. Só quando essa caixinha aqui, ó, tá marcada, que o botão adicionar fica descongelado, né? Que eu posso clicar no botão adicionar. Então, clique em adicionar e ele vai levar a referência lá para a minha biblioteca. Para que eu veja essa referência aparecer, volto na biblioteca e peço para fazer uma sincronização. E aí, deixa eu ordenar do mais recente para o mais antigo. Vocês vão ver aqui que chegou esse documento, na verdade, a referência daquela notícia, tá? Já está aqui. O mesmo funciona para trabalhos, texto completo, por exemplo. Então, se eu pego aqui, ó, algum trabalho, tem o texto completo, por exemplo, de um trabalho, e eu quero mandar lá para o Mendeley. Então, eu abro o trabalho, tá? Abro o texto completo. Não vai funcionar só com Science Direct, vai funcionar com Cielo, com outras plataformas de outros editores também, tá? Mas aí o texto completo tem que estar nesse formato HTML, tá? E aí, abrir o texto completo, clica no Web Importer, ele vai recuperar a informação desse trabalho. Se ele verificar que você tem acesso ao texto completo, ele vai indicar também o PDF aqui. Clica em adicionar
e aí ele vai mandar a referência e o texto completo, já que você, claro, tem acesso ao texto completo, tá? Assim que ele terminar de mandar, volta na biblioteca e pede para fazer uma sincronização, que você vai encontrar esse documento lá listado na biblioteca, o acesso ao texto completo, tudo normal, tá bom? É importante que quando vocês mandem documentos para essa biblioteca, vocês sempre chequem a informação que vem nos metadados do documento. Repare que não importa qual tipo de documento eu tenho aqui. Se eu clicar em qualquer um desses documentos uma única vez, vai abrir do ladinho aqui uma caixinha de metadados. É muito importante que esses metadados eles estejam corretos. Por quê? Porque é em cima deles que a gente vai ter lá a criação da informação da citação e lá na listagem das referências, tá? Então, se tiver faltando alguma informação aqui, vai ficar faltando lá na tua listagem de referências, tá? Se você, claro, fizer menção a esse trabalho, tá bom? Então, sempre checa se tá tudo certinho. Caso tenha alguma coisa errada, ou esteja faltando alguma informação, esses campos, eles são modificáveis, então você pode simplesmente acrescentar aqui ou mudar alguma coisa, tá? E aí vai ser mantida qualquer alteração que você fizer, ok? Maravilha, deixa eu responder aqui a 4 interações do QIA. Pedro Henrique me pergunta, no Mendeley Desktop, qual a melhor fonte para adicionar a NBR 6023 no Citation Style dentro do Mendeley? Alguns periódicos fornecem um modelo de citação para adicionar ao Mendeley. Então, no Mendeley, todos os estilos de citação, eles têm que estar colocados no CSL Editor, que é essa, vamos chamar, linguagem de programação aí dos estilos de citação, tá? Eu vou tocar mais na frente, Pedro, a respeito de estilos de citação. Todavia, eu não tenho conhecimento aprofundado para te dizer, olha, essa variação aqui do Vancouver, ou essa variação do ABNT, tá de acordo com a última atualização da norma. Eu não sou bibliotecária, então, assim, eu não tenho esse conhecimento específico, tá? Para uma dúvida a respeito. Usa o ABNT que está listado aqui para URGS ou da USP? Qual que é o mais aderido ao momento atual da norma ABNT? Para essa informação, aí procura um bibliotecário aí do setor de referências para poder te apoiar em relação a isso. Tá bom, Pedro? Rodrigo me perguntou, a ferramenta Mendeley permite gerenciar artigos de outros periódicos? Sim, não tem assim uma obrigatoriedade que os documentos sejam todos publicados pelo Elsevier, não. Você pode trazer trabalhos que você tenha coletado em outras plataformas, tá? Bruno me perguntou, qual é a quantidade limite de arquivos que pode permanecer na biblioteca? Muito boa pergunta, viu, Bruno? Então, a capacidade é de 2 GB, tá? 2 GB tanto para referências quanto para documentos, tá bom? Essa capacidade, ela pode ser expandida. Eu já não estou me adiantando, porque sempre perguntam isso. Mas essa expansão dela é mediante assinatura. Igual você faz assinatura de serviço de streaming, então, você teria condição de fazer uma assinatura e aí tem planos de 4 GB, de 10 GB, de 100 GB, enfim, tá? Mas no status gratuito são 2 GB, tá? Alan me falou, bom dia, seu inglês é excelente, parabéns, muito obrigada. Muitos anos de prática, dei aula de inglês muitos anos também, então tá afiadinho. E aí ele me fala, o Web Importer funciona para métricas e escopos? Os gráficos de ontem que você estava mostrando, achei bastante interessante para usar no meu trabalho, no meu tema. Então, o Web Importer vai fazer a captação em cima de informações, tá? De referências, tanto coletadas de notícias lá na internet ou de documentos, tá? O Web Importer, ele consegue lá em Scopus trazer, por exemplo, as referências de trabalhos encontrados ali na tua lista de resultados. Especificamente, para guardar um gráfico, aí você precisaria baixar o gráfico lá, você tem a opção de exportar.
a imagem do gráfico de diferentes formatos, tá? E aí você poderia trazer como arquivo para o Mendeley. Aqui no Mendeley você não tem como, não tem assim a possibilidade somente de colocar o PDF. Você pode colocar um documento PowerPoint, você pode colocar um documento em um Word, você pode colocar uma imagem aqui dentro, tá? Quando falar gestor de referências, não vai armazenar só referências, né? Vai armazenar vários tipos de documentos, inclusive planilhas de cálculo, etc. Tá bom? Cristóvão me pergunta, os PDFs fazem parte da capacidade do Mendeley? Sim, 2 GB considerando PDFs e também referências, tá? Adriana me perguntou, como excluo artigos que não usarei para poder liberar espaço? É só você selecionar um documento, Adriana, e depois você pode teclar o delete, né? Ou você seleciona um documento e clica com o botão direito do seu mouse e você vai encontrar aqui a opção Delete Documents, tá? E aí tudo vai ficar na lixeirinha. Aqui do lado esquerdo tem uma caixinha, tá? E a última opção da caixinha é o Trash, que é a lixeirinha. E aí você vem aqui e vai ver que tem um monte colocados na lixeira, um monte de documentos colocados aqui na lixeira. Se você quiser, você pode limpar toda ela, vindo aqui na primeira opção da barra de botões, que é o Empty, para esvaziar a lixeira, e aí eles vão desaparecer para sempre, tá? Saem aqui, de fato, da biblioteca, tá bom? William me perguntou, como sei se excedi a quantidade limite de armazenamento do Mendeley? Então, quando você vai lá no mendeley.com, que você faz o login lá na versão web, lembra disso? Você vai encontrar, vamos fazer aqui o meu login. Você vai encontrar, após esse login, no canto superior direito, tá? A sua foto com seu nome. Você clica aqui e aí você vai encontrar uma opção chamada Settings and Privacy. Então, configurações e privacidade. Clica aí e aqui você vai ter algumas opções, tá? Dentre elas, você vai ter a opção Subscription, aqui do lado esquerdo. E aí você vai conseguir verificar o quanto de espaço você ocupou, tá bom? Beleza, então. Vamos lá, próxima pergunta. Como baixar os títulos de alguma pasta no Mendeley? Marisete, não sei se eu entendi exatamente. Você queria baixar o PDF de volta de algum documento que esteja aqui na biblioteca? Se for isso, não precisa baixar. Qualquer trabalho que você tenha o texto completo aqui nessa biblioteca, tá? Vou pegar, por exemplo, esse aqui do dia 29. Se você clicar sobre o trabalho com o botão com o botão direito do seu mouse, e você vai encontrar aqui um monte de opções, dentre elas a Open Containing Folder. Então, vamos abrir a pasta que guarda esse documento. Existe uma pasta lá dentro da instalação do Mendeley que vai manter esse documento aqui. Quando eu disse para vocês que vocês podiam ter acesso ao texto completo mesmo sem conexão de internet, essa possibilidade se dá pelo fato de que esse documento, o texto completo dele, fica guardado internamente ali dentro da instalação do Mendeley, tá? Para que você tenha acesso a esse texto completo mesmo sem internet. Então, quando vocês colocam um documento lá na pasta de downloads, por exemplo, tinha aqueles documentos que eu mandei, aqueles 3 documentos que eu mandei, né? Eu posso tirar eles daqui? Posso, só que antes de tirar esses 3 documentos daqui que eu já mandei para a biblioteca Mendeley, eu tenho que me certificar de fazer uma sincronização para dar tempo de que esses documentos aqui, que eu coloquei na biblioteca, eles fiquem lá naquela mesma pasta listados. Porque se eu não tiver feito essa sincronização, eu posso perder o documento na biblioteca Mendeley, tá? E aí ele vai trazendo tudo para cá direitinho, de acordo com cada documento que eu tenho o texto completo, tá bom? Simples assim.
Ótimo, pessoal. Voltando lá na biblioteca, ficaram aqui 8 perguntas, tá? Eu volto e daqui a pouco eu respondo o resto. Voltando aqui, eu quero mostrar para vocês que eu tenho opções de organização dessa biblioteca. Para encontrar mais rápido um documento, tá? Uma dessas opções é a opção de pasta. As pastas, elas servem para me apoiar na organização. Repare que eu tenho uma pasta criada aqui que se chama dissertação, tá? Você pode, claro, criar uma pasta clicando na opção Create Folder, dá o nome da pasta, ela vai ser criada. E para organizar documentos numa pasta, você seleciona o documento, mantém o botão esquerdo do mouse pressionado, né? Sobre o documento. E quando você já tiver com esse botão esquerdo do mouse pressionado, você pode mexer o mouse e você vai estar arrastando o fantasma desse documento. Você vai arrastar lá para a pasta, tá? E aí você vai ver aqui uma linhazinha preta envolvendo a pasta dissertação. E aí você pode soltar esse botão esquerdo do mouse que você está mantendo pressionado e o documento vem para cá, para essa pasta. O que não significa que ele vá sair de todos os documentos. Seus documentos todos têm que estar listados lá na pasta, né, na opção de todos os documentos. A colocação numa pasta serve para que você encontre mais rápido um documento. Reúna em pastas documentos de uma disciplina ou com uma finalidade específica. Essa é a proposta, tá? Isso não vai implicar em uma redução lá daqueles 2 GB. O documento só vai ter ali o seu espaço reduzido, né, lá dos 2 GB quando você ingressa o documento na biblioteca. Se você distribuir aí em várias pastas, não vai ter nenhuma duplicação, triplicação nesse espaço, no sentido de reduzir 3 vezes o mesmo tamanho daquele documento. Isso não acontece, tá? E eu tenho aqui também, ainda nessa caixinha do lado esquerdo, a opção de criação de grupos, tá? Grupos privados. São grupos onde eu tenho condição de compartilhar tanto o texto completo quanto quanto a referência de um trabalho, tá? Então, você poderia clicar aqui em Create Group, dar o nome do grupo que você queira dar e pede para criar o grupo. E aí, todo mundo que tiver nesse grupo, aqui nesse Pesquisa em Biologia Molecular, vai ter acesso a esse trabalho, que não tem nada a ver com biologia molecular, mas só para vocês entenderem o procedimento. E para trazer um documento para um grupo, vocês fazem igual vocês já sabem levar para uma pasta. Seleciona o documento, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasta ele lá para o grupo Pesquisa em Biologia Molecular. E aí, pronto, o documento vai estar aqui, todo mundo que tiver acesso a ele vai ter, todo mundo que estiver nesse grupo vai ter acesso a esse documento, tá bom? Beleza, pessoal, vamos lá para mais dúvidas, que aí depois o próximo último passo é a parte de inserção de citação e criação das referências. A Adriane me perguntou, existe a possibilidade de sincronizar as citações no Mendeley? Então, aqui a sincronização na biblioteca são dos documentos e das referências. Elas não adotam nenhum estilo de citação específico. Você vai moldar o estilo de citação lá no editor de texto, tá bom? Aí a complementação, agora que eu vi, Adriane, no Word 365 online, então, usando o plugin Mendeley Site, tá? Eu vou ensinar a usar os 2 plugins daqui a pouquinho. Diego me perguntou, não consegui participar do webinar sobre Scopus, não cheguei a me inscrever, mas fiquei interessada a ter acesso ao conteúdo. É possível ter acesso à gravação? Sim, Diego, respondi a tua pergunta, dá uma olhada aí no QIA, que vai chegar aí a tua pergunta respondida. Coloquei meu e-mail, tá? Me manda um e-mail, por favor, para que eu possa te apoiar com essa gravação, tá? Marisete me perguntou, quero limpar a pasta. Para limpar uma pasta, você clica nela, tá? E aí, ou você seleciona os documentos todos, seja mantendo o Ctrl pressionado e selecionando os documentos, ou mantendo a pasta aberta, vem aqui no menu Edit, tá? E clica na opção Select All. Aí ele vai selecionar todos os documentos da pasta, você tecla lá o Delete, né, o Delete do seu teclado, e aí ele limpou a pasta,
tá bom? Como adicionar um documento a uma pasta específica? Aí, Maicon, você teria que, basicamente, no momento de trazer o documento para a pasta específica, manter a pasta aberta. Eu mantenho a pasta de dissertação aberta, aí quando eu peço para inserir um novo documento, lá no File, Add Files, aí, se eu mantenho a pasta de dissertação aberta, ele vem para a pasta de dissertação. Tá bom? Não sei nem exatamente o que é esse documento, mas é basicamente isso, tá? Ou se você, por exemplo, estiver com o Web Importer, você vai ver que antes de fazer o envio para a biblioteca, você tinha, né, a possibilidade de escolher aqui, se você quer mandar para a biblioteca como um todo, ou já mandar listado para uma pasta, ou já mandar listado para um grupo, tá? E aí você pode fazer essa escolha conforme fique melhor para você. Juscelia me perguntou, no meu navegador não aparece o link do Mendeley no canto superior direito. Você pode falar sobre isso novamente? Então, você precisa fazer a adição do Web Importer, tá? Vem aqui no Mendeley Desktop, no menu Tools, menu Ferramentas, e clica em Install Web Importer. Ele vai abrir no seu navegador padrão para que você possa fazer a obtenção do Web Importer. Cuidado só em relação com a compatibilidade. O Web Importer não é compatível com o Safari nem com o Internet Explorer, tá bom? Como ganho mais espaço? Então, aqui na página do www.mendeley.com, você tem a opção de verificar Premium. Tanto se você estiver aqui nesse caminho do Web Importer, ou mesmo que você não esteja lá puramente no início do www.mendeley.com, lá no final dessa página, você vai ter algumas colunas com opções, tá? Na coluna de produtos, a gente tem a opção Premium Packages, que são os pacotes Premium. E aqui você tem a possibilidade de, fazendo o login na sua conta, e você vai conseguir ver quais são os pacotes específicos, como que funciona com o preço de assinatura de cada um deles, tá? É em dólar que é cobrado, e aí você, assinando, vai ter essa possibilidade de expansão, tá bom? André me perguntou, quantos grupos de trabalho posso criar no Mendeley? 5 grupos privados de até 25 pessoas, tá bom? E quantos arquivos podem ser compartilhados e discutidos no grupo? Você pode compartilhar 100 megas no grupo, tá bom, André? Obrigada pela sua pergunta, muito, muito importante. Valeu mesmo por lembrar esse tópico. Bom dia, como verificar com quem o grupo está compartilhado? Isso, a administração do grupo, Heloísa, é lá no Mendeley Web, tá? Quando você está logado no Mendeley na versão web, lá no canto superior direito, você vai encontrar a opção Groups. E aqui você consegue fazer a administração dos grupos. Então, aqui, ó, eu poderia clicar nesse grupo Pesquisa em Biologia Molecular, só tem eu, sou a dona, tá? Mas você, clicando aqui em Members, conseguiria ver as outras pessoas que fazem parte desse grupo, tá bom? Essas pessoas do grupo privado precisam ter acesso completo por assinatura CAPES para poder assiná-los também? Não, não tem essa requisição, tá? Não precisa que essas pessoas tenham acesso ao conteúdo assinado pela CAPES ou que sejam afiliados a uma instituição, enfim, que faça parte do consórcio CAPES, não existe esse requisito, não. Você pode compartilhar com quem você quiser, por meio de grupo privado, esses textos completos, tá? Cristóvão me pergunta, o Web Importer é compatível com o Mozilla Firefox? Sim, é compatível com o Firefox, sim, tá bom? E a última pergunta da Roberta, ela pergunta o seguinte, os arquivos adicionados pelo Web Importer vão somente para o Mendeley Reference Manager ou também serão adicionados ao Mendeley Desktop? É adicionado ao Mendeley, independente de qual seja a versão que você use. Claro que como a versão Reference Manager depende de internet, ela faz uma sincronização automática, né? Já lá no Mendeley Desktop, você precisa fazer a sincronização. Se você ver agora esse documento aparecer aqui e faz a sincronização, ou todas as vezes que sua biblioteca Mendeley Desktop for aberta, ela automaticamente vai iniciar um processo de sincronização, tá bom? Beleza, pessoal, vamos falar um pouquinho agora dessa última parte para fechar, a respeito da escrita científica, né, inserção de citação e criação das referências.
Para fazer a instalação do plugin, o caminho que eu mais gosto é que por meio do desktop, que por meio desse caminho Tools, e você vai encontrar a opção Install MS Word Plugin. Esse MS Word Plugin Top Citation Plugin. Caso você tenha Office, vai estar escrito Install LibreOffice Plugin. Tanto faz. MS Word Office é aquele Mendeley Desktop Citation Plugin, que depende do Mendeley Desktop, lembra? E eu tenho também a opção Get Mendeley Site, que é aquele outro plugin que só se liga com versões específicas lá do Word. Como eu falei para vocês, façam a conferência lá, aqui que eu já tinha saído, né? Mas eu coloquei no bate-papo para vocês, tá abrindo aqui agora. Aquela parte que tira todas as dúvidas em relação à compatibilidade, inclusive para plugin, tá? Então, com base nessa informação, vocês vão, claro, determinar qual vai ser o plugin que vai atendê-los. Depois de fazer a devida instalação, aí vocês podem abrir o editor de texto, tá? O meu editor de texto é o Word, é o Word Office 365. Ele é naturalmente compatível com o Mendeley Site, mas claro, como eu trabalho com Mendeley, fazendo treinamento de Mendeley também, eu precisava dos dois plugins e gentilmente o time de TI da Elsevier deu um jeitinho para que a gente conseguisse adicionar aqui também o outro plugin, que é o Mendeley Desktop Citation Plugin, tá? Onde seu plugin vai estar? Se você tem o Word, vai estar no menu Referências. E aí você vai ter aqui, ó, essa caixinha Mendeley Site-O-Matic é aquele plugin que depende do Mendeley Desktop, o tal do Mendeley Desktop Citation Plugin. Já o Mendeley Site, ele fica lá no canto direito, dentro do menu Referências. O certo é que vocês tenham um ou outro, tá? Mesmo porque pelos caminhos aí, às vezes, de TI que vocês conseguem, né, também adicionar os dois plugins, não faz sentido para vocês, porque eles nem trabalham, só faz sentido se vocês trabalharem na Elsevier treinando Mendeley, aí faz sentido. Caso contrário, não tem menor aplicação, tá? Então, não tenham os dois, para não confundir e não fazer bagunça nos trabalhos de vocês. Tenham um ou tenham outro. Mesmo que vocês consigam, tá? Alguns usuários conseguem trazer os dois para cá para o Word. Vamos lá. Se você tiver o LibreOffice, o seu Mendeley Desktop Citation Plugin, ele vai estar aparecendo numa abinha do lado da página em branco, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um exemplo para a gente inserir citação. Primeiro, depois inserir a lista de referências, tá? Vou fazer primeiro com um plugin, depois vou fazer com outro. Vou começar com o Mendeley Desktop Citation Plugin. Então, quero inserir uma citação. Posiciono o cursor do mouse após a sentença que eu queira inserir, onde eu queira inserir a citação. Venho no plugin e clico no botão Insert Citation, inserir citação. Vai abrir aqui uma caixinha. Nessa caixinha eu vou digitar alguma palavra que esteja contida lá no campo dos metadados. Pode ser nome ou sobrenome de um dos autores, uma palavra do título, uma partezinha de palavra que tenha no título, ou no resumo, ou na lista das palavras-chave deixadas ali pelo autor, enfim. Você digita aí essa palavra, vai encontrar resultados de documentos, você escolhe qual é o documento que você queira, tá? Selecionei, depois eu clico em OK e temos aqui a citação inserida. Vamos de novo, tá? Plugin, Insert Citation, abriu a caixinha e aqui, então, vamos buscar novamente. Encontro o trabalho que eu queira, seleciono o trabalho que eu quero aqui e clico em OK. E esse caso aqui, Aline, do segundo Smith? Segundo Smith é uma citação indireta, eu tenho que trazer entre parênteses somente o 2020, né, que é o ano, que eu já sei o ano, que é desse documento específico do Smith, tá? Eu teria que trazer somente entre parênteses o ano de publicação do trabalho. Como que eu faço isso?
Vou lá em Insert Citation. Como eu já sei, né, o sobrenome do autor, eu jogo aqui na caixinha, ó, Smith. Ele vai me mostrar aqui o trabalho do Abir Smith, é esse trabalho mesmo. Seleciono ele. E aí, para que venha entre parênteses só o 2020, o pulo do gato tá aqui. Nessa caixinha, tudo que tá em azul, você vai apagar, ó. Search for additional reference. Apaga. Do lado do 2020, também tem um ponto e vírgula, dá uma olhada aí. Você apaga esse ponto e vírgula. Então, apaga tudo que estava em azul, né? E apaga o ponto e vírgula. E aí vem essa parte de baixo aqui para você fazer a edição dessa citação. No caso aqui, o que eu queria era suprimir o nome do autor, para que viesse, entre parênteses, só o 2020. Então, eu marco a caixinha Suppress Author. Você fosse tua necessidade de inserir aqui um número de página, um prefixo, um sufixo, fique à vontade, tá? Eu não, como tinha mencionado anteriormente, eu não me aprofundo nessa parte de normalização, porque eu não entendo disso, não tenho competência técnica para falar sobre isso, porque não sou dessa área, tá? Eu só mostro como que funciona o Mendeley. Meu papel é te mostrar onde você vai no Mendeley para fazer uma coisa que você queira fazer. É exatamente isso, tá? Alguma dúvida dessa parte de norma, por favor, procura um bibliotecário de referência para poder te ajudar, tá bom? E aí, cliquei aqui no Suppress Author, venho em OK, e aí vem só o 2020. Vamos inserir a lista de referências e depois a gente muda de estilo, tá? Então, coloquei aqui referências para ficar direitinho, organizado, e posiciono o cursor do meu mouse onde eu quero que se inicie a colocação da lista de referências. Eu venho aqui, então, no plugin, e eu tenho um botão chamado Insert Bibliography, inserir bibliografia. Eu clico em Insert Bibliography, temos aqui a lista das referências, tá? Tá no American Psychological Association, a 7ª edição. Posso mudar de estilo. Aqui eu tenho essa caixinha de estilos, né, que eu abri agora, e eu posso botar no estilo que eu queira. Se eu quisesse colocar nesse estilo Modern Language Association 8th Edition, eu clico e muda de estilo, tá? Como mudaria para Nature, tudo vai mudar, tanto as citações quanto as referências. Para encontrar um estilo, né, que eu queira, mas que não está aparecendo nessa primeira listagem, eu venho aqui em mais estilos, em More Styles, e aí eu vou ter essa caixinha aberta, tá? Eu sempre indico que vocês olhem na aba de instalados se o estilo que você quer não está nessa listagem. Às vezes você já instalou no passado e você nem lembra. Caso esteja, seleciona o estilo, clica em Use this style para usar esse estilo e depois clica em Done para dizer que está tudo certo o processo, já configurei o que eu quero e ele muda. Caso você tenha olhado nessa primeira lista, eu não achei o estilo. Aí eu vim no mais estilos. Na aba de instalados eu não encontrei o estilo. Então você vai ter que instalar. Vem aqui em Get More Styles e digita o nome do estilo. Tem uma revista que se chama Health and Space. Então deve estar com and. Ué, gente, esqueci o nome da revista? Cadê? Eu encontrei agora há pouco, esses dias. Tá bom, eu uso qualquer exemplo, tá? Coloca o nome aí da revista, o nome do estilo. Você vai encontrar nessa lista, tá? Seleciona o que você queira e clica no botão Install. Ele vai dizer para você que tá instalado e você quer usar agora? Aí você vem na aba de instalados, procura o estilo que você acabou de instalar, clica nele, clica no Use as Style e vai no Done. E mudamos para Ecosystem Health and Sustainability, tá? E assim você vai fazendo uma mudança de um estilo para outro. Fica atento que às vezes você joga o nome da revista e não encontra o estilo, e você se desespera. Só que às vezes o estilo daquela revista é um famosinho, tipo I3E, tá? Um Science da vida. Então, fica atento em relação a isso. E
Esses estilos famosos, você vai encontrar várias variações. Se você for buscar por Vancouver, você vai encontrar vários Vancouver, vários Nature, vários ABNT, e aí aquela decisão de qual que está mais atualizado, qual que está mais indicado, fala com o bibliotecário de referência, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? E aí a gente faz esse trabalho aqui com o Mendeley. Aline, como é que eu faço para salvar esse trabalho? É só ir arquivo salvar como? Não, calma aí. Se você estiver fazendo esse trabalho com o Mendeley Desktop Citation Plugin no LibreOffice, só salvar como você está acostumado. Pronto. Caso você esteja no Word, assim como eu, usando esse plugin específico, o Mendeley Desktop Citation Plugin, você precisa salvar duas versões desse trabalho. Uma versão com as macros e uma versão sem macros. Por que uma versão com macros? Quem faz essa maravilha de mudar de um estilo para outro são as macros. Se você não salva a versão com macros, lá na frente você precisa fazer uma atualização nesse trabalho, lamento. Você vai ter que fazer tudo de novo, tá? Ou vai ter que fazer a mudança toda na mão. Porque você precisa da versão com macros para fazer uma modificação posterior. E você precisa salvar uma versão sem macros para remover essas macros, para que você tenha um arquivo que você possa compartilhar com outras pessoas, para que elas possam abrir com segurança nos computadores dela, sem ter nenhuma vinculação dessa macro com a sua biblioteca Mendeley e dê algum tipo de errinho. Eu já vi muito usuário mandando para o orientador o documento que foi salvo com macros. Chega lá, o orientador fica sem entender nada, porque em vez de ver a citação ou a referência devida, ele vê lá, formatando citação, formatando referência. Por quê? Porque aquele usuário mandou um arquivo com macros. Onde que salva esse tal arquivo com macros e onde que salva o sem macros, Aline? É fácil. Vem no próprio plugin e clica no botão Export As, exportar como. Clica aqui e você vai encontrar duas opções. Compatible with LibreOffice. Não implica com o nome LibreOffice aqui. Esquece o Compatible with LibreOffice para frente. Só lembra do com aqui. Com macros. Aqui você tem aquele trabalhinho de traduzir. Without Mendeley fields. Sem os campos no Mendeley. Com macros, sem macros. Com macros, sem macros. Você vai ter que salvar uma versão com macros e depois uma versão sem macros, tá bom? E aí a gente trabalha com o Mendeley Desktop Citation Plugin. Para mostrar com o Mendeley Cite, eu tenho que apagar tudo, porque eles não conversam entre eles. Se eu tentar abrir o Mendeley Cite aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Ele vai super chiar, porque ele está identificando macros que foram colocadas pelo outro plugin. Então, ele não vai querer me deixar nem ver os meus trabalhos para poder ter a chance de inserir uma citação, outra citação aqui, no meio de um documento que já tem macros que foram utilizadas, né, foram criadas pelo outro plugin. Então, aqui, ó, repara que ele não deixa. Então, eu tenho que apagar tudo. Vou entrar de novo no Mendeley Site, o documento limpo, ele não vai se negar a abrir. E vou fazer de novo aquelas mesmas opções. Vocês vão ver que com o Mendeley Site eu acho, tá? Mais simples, eu acho mais rápido e tal, mas enfim. Calma aí que eu quero botar aqui aquelas sentenças. Vamos fazer aquilo tudo igual aqui no Mendeley Site. Posiciono o cursor do meu mouse. Já cliquei lá no Mendeley Site, abriu a caixinha. Eu posso buscar um trabalho baixando, tá? Procurando esse trabalho. Ou eu posso colocar aqui nessa caixinha alguma palavra para encontrar os trabalhos que eu queira, tá? E aí eu encontro um trabalho, marco a caixinha, esse quadradinho do lado da informação do trabalho, e clico na opção Insert One Citation, inserir uma citação. E ele insere a citação aqui, tá? Vamos de novo. Posiciono o cursor do mouse após a segunda sentença, venho aqui e procuro outro trabalho. Pode ser esse segundo aqui. Selecionei o segundo trabalho, na verdade, a primeira referência para aquela segunda sentença, e clico em Insert One Citation, inserir uma citação. Aline, como que a gente consegue
conseguiria fazer o segundo Smith. Nesse caso, a gente está no estilo numérico, tá? Então, você iria ver um 3 aqui. Mas se eu mudasse para o estilo autor-data, você iria ver só o 2020 como a gente fez. Vou fazer assim, usando o estilo numérico, depois quando eu mudar de estilo para um autor-data, vocês vão ver o 2020 direitinho, tá? Para fazer uma citação indireta, ou para fazer a edição de uma citação, você vem primeiro e busca o trabalho aqui no Mendeley Site, então joga aqui o Smith, encontrou o trabalho dele, marca a caixinha do lado. E onde que fica o pulo do gato aqui no Mendeley Site? Repara que lá em cima, para toda citação, para toda, enfim, documento que eu clique para aquela informação dele estar listada ali na citação devida, essa informação ela fica dentro de uma forma ovalada. Você vai clicar nessa forma ovalada, ó, Smith 2020, clica aqui, e aí você consegue ver aquela parte de edição da citação. Marca aqui o Suppress Author, como a gente tinha feito antes, dá o Done, tá, você está programando ali um critério, depois do critério programado, aí sim você clica em Insert One Citation, para inserir a citação, tá? Vou mudar de estilo para você já ver o 2020. Se eu quero mudar de estilo no Mendeley Site, eu clico no menu Citation Style, estilo de citação, e eu vou ver aqui alguns estilos já disponíveis, tá? Seleciono um estilo e aí peço para atualizar esse estilo, ó, Update Citation Style. Pronto. Apareceu aí como um ABNT, esse ABNT específico aí foi programado pelo pessoal da USP. Aqui no Mendeley Site não existe isso de instalar estilo, você só busca o estilo. Então, se o estilo que você queria não estava nessa primeira listagem, clica em Select Another Style, selecionar um outro estilo, e digita aí o nome do estilo que você queira, tá? Então, sei lá, vamos ver um estilo qualquer. Quero esse estilo Annals of Physics. Então, seleciono o estilo, peço para atualizar o estilo, ó, Update Citation Style, e vai mudar compatível com esse estilo desejado. Para inserir a lista das referências, você vem no Mendeley Site e clica no menu More, mais, e depois clica em Insert Bibliography. Inserir bibliografia, dá o comando para continuar e fim de papo. Seu único trabalho aqui vai ser selecionar a lista de referências para aumentar a fonte. Todas as vezes que você mudar, já tendo a lista de referências pronta, mudou de estilo, ele vai diminuir a fonte para ficar dentro dessa caixinha aqui que ele bota num tamanho padrão logo quando é inserida, tá? Ou quando é modificada o estilo da citação já contendo as referências. Mas eu acho que isso de aumentar a fonte é bem pequeno comparado a ter que digitar todas essas informações na mão, tá? Beleza, o que a gente tem aqui? A gente tem um trabalho já feito, né? Para salvar, você vem em arquivo, salvar como você já está acostumado. Por quê? A configuração, a programação do Mendeley Site é completamente diferente do Mendeley Desktop Citation Plugin. Então, o Mendeley Site sozinho, ele já faz a diferenciação. Quando o documento está no teu computador, ele se comporta com macros. Quando está no computador de outra pessoa, se comporta como sem macros, tá? Então, pode ir no arquivo salvar como tranquilamente se você faz o trabalho pelo Mendeley Site, ok? Temos aqui 6 perguntas. A Lana me perguntou: bom dia, como faço para adicionar os autores manualmente? Pois às vezes tem que adicionar, porque não fica da forma correta. Então, você está falando aqui, Alana, de fazer a adição manual, de mexer na lista de referências, ou você está falando de inserir uma referência de maneira manual? Dá para inserir uma referência de maneira manual no Mendeley? Dá. Vem no arquivo, vem no menu File, o arquivo, e clica na opção Add Entry Manually, para adicionar a entrada daquele trabalho, da referência daquele trabalho, você escolhe qual é o trabalho que você queira, né, que tipo de documento é esse, você preenche os campos e insere manualmente aqui. Eu não recomendo que você faça manualmente, diretamente aqui na lista de referências. Por quê?
Ao menos que você esteja na última versão do trabalho. Se você tiver a chance de modificar algo nesse trabalho, tiver que mudar alguma coisa, tiver que mudar de estilo, tudo que você fez, que você mudou manualmente, vai ser apagado, porque ele vai estar dando ali, rodando novamente as macros e partindo do princípio que ele está seguindo um padrão ali das informações dos seus trabalhos. Caso você queira mudar uma informação, agora vi que está faltando um autor aqui desse documento. Vem no Mendeley, busca o documento e insere aqui na lista dos autores, para ficar uma coisa definitiva, para você não ter a necessidade de dar um refresh nesse trabalho, uma atualizada e perder essa informação, tá? Josiane me pergunta, tem alguma opção para adicionar somente as referências novas? No caso de ir editando o mesmo arquivo ao longo dos dias? Josiane, assim você vai trabalhar um pouco hoje, adicionou algumas coisas? 10. Salva com macros. E depois você volta nesse arquivo, abre o arquivo com macros e segue trabalhando, que ele vai só atualizando, tá bom? É possível extrair informações do Mendeley Web para o Excel? Juliane me pergunta. Não, Juliane, não é possível, tá bom? Marisete me perguntou, como salvar com macros? Salvar com macros só para o Mendeley Desktop Citation Plugin. Documentos criados com esse plugin. E você iria vir no plugin na opção Export Yes e clicaria na opção Compatible with LibreOffice, tá bom? Ana Caroline me perguntou, eu perdi o início da apresentação, será disponibilizado em alguma plataforma? Você vai receber em até 7 dias os dados de acesso à gravação, tá, Ana Caroline? Para o Word Online funciona da mesma forma? O Mendeley Site trabalha com Word Online, Alessandro, mas não existe compatibilidade ainda com o Google Docs, tá bom? Cindy me perguntou, existe uma forma automática do Mendeley Site para organizar as referências em ordem alfabética no Word? Não. O que o plugin vai fazer é respeitar a regra imposta pelo estilo de citação. Se o estilo de citação prevê que vai ser colocado as referências em ordem alfabética, o Mendeley Site, o Mendeley Desktop Citation Plugin vai fazer isso. Caso contrário, caso isso não seja uma regra do estilo, não vai ser feito, tá? Aqui a gente fala de uma adequação completa à regra que foi determinada quando aquele estilo foi criado ou editado, tá bom? A diferença entre o Mendeley Site e o Mendeley Desktop Citation Plugin é que o site só funciona com a internet e outro não? Não, Gláucia. São coisas diferentes, tá? Mendeley Reference Manager é a biblioteca, Mendeley Desktop é a biblioteca. Mendeley Desktop funciona sem internet, Mendeley Reference Manager, não. Aqui, Mendeley Site e Mendeley Desktop Citation Plugin são plugins. Mendeley Site se liga com as duas versões e o Mendeley Desktop Citation Plugin só se liga com o Mendeley Desktop. Aí tem que observar aquelas compatibilidades com o gestor com o editor de texto, como eu tinha tocado anteriormente nesse ponto, tá? Ana Carolina me falou aqui, iria mesmo sugerir, algumas vezes temos problemas com o referenciamento feito pelo Mendeley, então sugiro para quem é novo sempre conferir as referências antes de enviar ou submeter o novo arquivo. Geralmente por quê? Porque usa um estilo de citação, às vezes que não está atualizado, Ana Carolina, ou que não tenha a atualização, porque quando que um estilo fica atualizado de acordo com a último padrão ali, com a última atualização daquela norma? Quando alguém faz isso, tá? Não existe um time da Elsevier que crie estilos, crie aqui no Mendeley, tá? E que edite esses estilos. Isso é feito por terceiros, geralmente bibliotecários fazem muito isso. Eu vejo muitos bibliotecários de instituições fazendo isso. Então, essa questão tem que ser observada, tá? Não existe nenhuma administração da Elsevier em relação aos estilos, tá bom? Adriana me perguntou, se por acaso tiver referências que não são digitais, vai dar conflito? Se você tiver referências de documentos físicos, basta você inserir manualmente lá na biblioteca, como eu falei anteriormente, lá naquela opção Add Entry Manually, tá? Para adicionar a entrada manual, e não vai ter conflito nenhum, tá bom? Rodrigo me perguntou, o acesso à gravação é temporário ou é permitido fazer o download? Você pode fazer o download e guardar o arquivo da gravação com você, tá, Rodrigo?
Vanessa me fala aqui, eu costumo passar do Mendeley para o JabRef e assim consigo transformar em planilha de Excel. Eu não sabia, não conheço muito aí dos outros gestores, não, mas obrigada pela informação, Vanessa. Se alguém me perguntar isso, eu vou falar dessa possibilidade, viu? Valeu. Diego me perguntou, com relação ao LaTeX, como faço para obter a referência? Então, você vai lá no Mendeley Desktop, vai selecionar os trabalhos que você quer, ou todos os trabalhos, tá? Tanto faz, como eu tinha mostrado anteriormente. E aí você vai fazer o seguinte, você vem no menu Ferramentas, Tools, clica na opção Options, e aqui você vai ter algumas abinhas, dentre elas a aba BibTech. Você faz aqui dá a devida informação aqui de exportação, né, para considerar os caracteres especiais lá do LaTeX, enfim. Preencha como você achar adequado e você clica aqui depois em Enable BibTeX Syncing. Ele vai criar um arquivo, como você achar melhor, se é de toda a biblioteca, ou só de um documento que você tenha selecionado, ou só de um grupo. Você pede para criar, determina o caminho para onde você quer que esse arquivo BibTeX vá, e lá você vai abrir ele lá no LaTeX, tá bom? E aí você consegue jogar para lá para fazer essa parte de referenciação lá, tá bom? Como adiciona duas referências na citação? Então, como você faz dupla citação, Michael? É assim, ó. Aqui no Mendeley site, basta que você, ao selecionar o trabalho, né? Ou que você selecione dois trabalhos ao mesmo tempo. Pode ser, ó, 1, 2, ou você vai clicando aqui em cima, nessa outra forminha ovalada, mais Add Reference. Conforme você for adicionando, clica depois em Save Changes, aqui Save Changes mudar o que a gente já tinha feito, que tinha uma só citação, mas se fosse a primeira vez, estaria inserir 3 citações, e aí você faria dupla citação, tá? Lá no Mendeley Desktop Citation Plugin, é só, quando você for buscar na caixinha o trabalho, busca na caixinha, encontrou o trabalho, clica. E aí depois você busca de novo, clica, até você ter lá os trabalhos, informação dos trabalhos que você queira para montar a dupla citação, e no final, clica em OK. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado, viu, pela presença, pela participação. Fico muito agradecida mesmo. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tanto pelo treinamento-so@elsevier.com, quanto pelo a.b.silva@elsevier.com. Estou disponível aqui por esses contatos à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, viu? Tenham um bom resto de dia, se cuidem aí. Até as próximas oportunidades, próximas sessões e tchau, tchau.